Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este quadro se chama Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca do Evangelho de Cristo. E aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo. Também comente a sua opinião abaixo, o que você tem achado dos conteúdos. Também temos uma playlist exclusiva desse quadro, onde você pode acompanhar os vídeos antigos. E o tema de hoje está muito interessante, onde nós iremos falar sobre o primeiro Adão e o último Adão. Quem seria esse último Adão, o segundo Adão? E, portanto, o texto base de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que nos diz assim: Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu, ao homem celestial. Então, o Senhor aqui traça um paralelo, essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, que veio ao apóstolo Paulo, exortando, ensinando a igreja de Corinto. Então ele fala que o primeiro homem, Adão, ele era um ser vivente, limitado à obra criadora, com um prazo de validade, desde que ele escolheu desobedecer à orientação do Senhor. Então, quando isso ocorre, o homem não poderia mais continuar com o galardão da imortalidade. Até porque, imagine, né, se os seres humanos vivessem eternamente. Eu acho que o planeta Terra já teria sido destruído há muitos milênios atrás. Então, a iniquidade, mesmo os homens mais terríveis que pisaram sobre a Terra, eles tiveram um fim, né? Então, você pega alguns imperadores com seus projetos de dominação que tentaram destruir outros povos, se achavam deuses. Então, mas todos eles tiveram um fim, seus impérios caíram. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Romano, o Império também de Alexandre o Grande, né? E de tantos outros, e até mais recentemente, se você for pegar o projeto de dominação da Alemanha nazista, né? Hitler, a destruição que fez em nome do seu alto ego, né? Do seu alto interesse, com um projeto mirabolante de dominação da raça humana. Mas, mesmo eles sendo tão iníquos, né, tão malignos, eles tiveram um fim. E isso é uma dádiva de Deus. Por isso, desde que o homem desobedeceu, a morte entrou no mundo, até como uma autopreservação da raça humana. A morte passou a existir. E aqui nós vemos também, né, no capítulo 5 de Romanos, quando Paulo fala também para a igreja de Roma, né? Versículo 12: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, desde que surgiu o pecado, Deus também entrou com o plano de redenção. Isso nós vemos desde o livro de Gênesis. Quando o homem peca, o Senhor faz aquela profecia, né, e diz: colocarei inimizade entre a semente da mulher, né, e ti. E aí o Senhor estava se referindo ao adversário, aquele que foi o que primeiro pecou, né? No livro de Ezequiel nós vemos algumas menções que apontam para o adversário, que diz que ele era glorioso, né? O inimigo de Deus,
a antiga serpente, o famoso Satanás, né? Que no original significa o opositor, Ra-Satã, né? O Ra é o artigo hebraico e Satã é opositor, o acusador. Então ele foi o que primeiro pecou. Ele era belo e cheio da glória, de poder de Deus, como talvez dos primeiros seres a serem criados por Deus, um querubim ungido, mas até que foi encontrada iniquidade no coração dele. Ele quis ser igual a Deus, fazer a sua própria vontade. E essa herança do pecado original, ele passa para o ser humano, no sentido de que o ser humano também pudesse ser feito parecido com ele, né? Se tornasse pecador como ele foi, no intuito de destruir o projeto de Deus. Mas Deus, ele elabora um plano de redenção através do seu Filho amado Jesus Cristo. E aí o Senhor diz: colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher, né? Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aponta para a dor, o sofrimento de Cristo na cruz, que embora ele tenha padecido, sofrido, né, todas as amarguras, as dores, os açoites e o império das trevas, por um pequeno espaço de tempo se alegrou. Eles acharam que haviam sido vitoriosos quando eles crucificaram o Filho de Deus. Mas o Senhor feriu a cabeça, né, do mal através dessa demonstração, não de força física e poder, porque o poder de Deus, ele é muito desproporcional ao poder do adversário e de seus subordinados. Mas Deus venceu o mal através do seu caráter. Por isso que Cristo na cruz, um leão todo-poderoso, mas ele se rende, se entregou, sendo submisso à vontade do Pai, se fez pecado por nós, para que através desse ato ele pudesse cumprir o projeto de salvação. E a ira de Deus, que seria destinada à humanidade por ter pecado contra ele, o próprio Cristo, né, aquele que também é Deus, ele mesmo pagou. Onde é que já se viu isso? O Deus que se faz carne e ele paga por nós, né, o salário do pecado, que é a morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então, se pelo primeiro homem Adão veio a morte, o pecado e consequentemente a morte, pelo último Adão, que é Jesus Cristo, esse Espírito vivente entrou a vida novamente. E agora não a vida terrena, mas sim uma vida eterna com Ele. Por isso que as palavras de Cristo, elas não são voltadas somente para riquezas materiais, somente para a satisfação das nossas necessidades pessoais, mas sim palavras de vida eterna, palavras de salvação. A todo momento Ele diz: eu conheço o Pai, eu que vim do Pai, né? Não busqueis somente tesouros nesta vida, mas buscai os tesouros do céu, né? Buscai o reino de Deus, o reino de Deus vos é chegado. Na própria oração do Pai Nosso, ele atesta que o propósito dele era trazer o reino de Deus sobre a terra. O que é isso? É você trazer o que é eterno sobre uma realidade que estava condenada à morte. Não só o ser humano, mas toda a obra criadora, ela está condenada ao fim. Mas Cristo, ele vem trazendo o reino de Deus. Ele falava: a vós é chegado o reino de Deus, né? Na própria oração do Pai Nosso ele diz, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Então é esse o propósito de Cristo, como Espírito vivente, trazer novamente, através do seu sacrifício, o perdão dos pecados da humanidade e, consequentemente, religar o homem que estava separado de Deus a esse trono de Deus novamente, a essa intimidade com o Criador, e
trazê-lo agora não para uma vida passageira, mas para essa vida eterna. Esse homem espiritual, ele não vive mais para as coisas carnais, terrenas. Nós, é claro, devemos trabalhar, nos esforçar, mas também devemos tirar um tempo para buscarmos aquilo que é eterno. Porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, né? As recompensas que Ele tem para nós na eternidade, isso será para toda a eternidade com Ele. E por isso Cristo, Ele tem o título de Filho do Homem, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele nasce como homem, da descendência dos homens, para passar pelas dores, pelo sofrimento, pelas doenças, enfermidades, as tristezas, emoções que nós passamos, inseguranças e até a própria morte, e poder agora, com toda a autoridade, dizer que Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, porque Ele se fez homem, e é por isso mesmo que Ele pode nos auxiliar, né? Diz que Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é essa a mensagem que nós temos para hoje. Se você gostou desse vídeo, aproveite, curta este vídeo, comente também sua opinião abaixo e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.